Divulgação de poetas açorianos. São 11h17. Hoje é terça-feira, mais coisa menos coisa a esta hora. Eis que o Luís Costa nos brinda com a sua vinda aqui, sempre a correr. Bom dia, Luís Costa. Hoje foi mesmo em cima do relógio. Foi acabar de tratar o poemário até praticamente às 11 da manhã. Está quentinho saído do forno. Acabado de sair do forno, está aqui. Venham assistir, venham ouvir o poemário. Vou falar de dois padres, nascidos, um em São Sebastião e o outro padre que eu vou falar, que é o padre Mateus das Neves, nascido na Praia da Vitória. Mas vamos começar aqui pelo padre nascido em São Sebastião, que é uma pessoa bem conhecida também aqui da antena do Rádio Clube de Angra, que é o padre Manuel Coelho de Sousa, que nasceu a 30 de setembro de 1924. Há publicações que dizem que ele nasceu a 30 de novembro, mas nas minhas pesquisas, a maior parte das pesquisas que fiz, tem a data de setembro, de 30 de setembro, daí ter trazido hoje o padre Manuel Coelho de Sousa. Ingressou em outubro de 1937 no Seminário Episcopal de Angra, na cidade de Angra do Heroísmo, no qual se revelou um aluno brilhante e dotado para as artes. Foi ordenado sacerdote a 20 de junho de 1948, em cerimónia realizada na cidade de Ponta Delgada. Iniciou a sua vasta colaboração na imprensa escrita, como colaborador em suplementos culturais, passando depois a jornalista. Exerceu as funções de chefe de redação do jornal A União entre 1956 e 1962. No ano letivo de 62-63, frequentou o curso de Filologia Hispânica na Universidade de Salamanca. Regressado aos Açores, em finais de 63, foi nomeado pároco da Vila de São Sebastião, cargo que exerceu até falecer. Foi professor de português no ensino secundário, tendo lecionado no Seminário Padre Damião, na Praia da Vitória, e no Seminário Episcopal de Angra e depois no Liceu Nacional de Angra do Heroísmo, hoje então a nossa Escola Jerónimo Emiliano de Andrade. Mantendo intensa colaboração na imprensa escrita e no Rádio Clube de Angra, onde pertenceu à direção em 1976, foi nomeado diretor adjunto do diário A União, cargo que manteve até ser nomeado diretor, função que exerceu até 30 de setembro de 1994. As suas crónicas radiofónicas ganharam grande popularidade, bem como as suas notas diárias em A União. Deixou uma vasta obra dispersa pela imprensa açoriana e múltiplos inéditos. Publicou algumas monografias com destaque para a poesia, mas o grosso da sua obra, particularmente, são as peças de teatro que escreveu, ensaiou e ensinou. Ficaram célebres as suas peças de teatro representadas por grupos locais, com destaque para o Alto ao Mar, levado à cena nas celebrações do 5º centenário do Infante Dom Henrique, no Teatro Angrense. Também há a peça Angústia, um drama em 2 atos, e por fim a Promessa e a Intriga Azul e Branca, teatro crítico. Como orador sacro, destacou-se pela sua fluência e força espiritual, o que o levou até junto das comunidades açorianas imigradas nos Estados Unidos e Canadá. Em 2005, 10 anos após o seu falecimento, foi homenageado com um busto no adro da Igreja Matriz de São Sebastião e o seu nome foi incluído na toponímia daquela vila. Desde 2005 é cidadão honorário de Angra do Heroísmo e foi agraciado em 2014 a título póstumo com a Medalha de Honra do município de Angra do Heroísmo. Por deliberação unânime das câmaras de Assembleia, também publicou as seguintes obras: poemas de Aquém e Além, Cadernos do Pensamento, Três Espadas, Na Rota da Imigração, a Amiga, Migalhas e Boa Nova. Isto às vezes o computador falha. Aqui está. O segundo padre que disse que queria falar é o padre Mateus das Neves, nascido a 26 de setembro de 1907 na Praia da Vitória. Em 1921 partiu para Macau, onde frequentou o seminário, ordenando-se em 1930. Missionou por terras do Oriente, regressando a Portugal quando a Segunda Guerra Mundial. Em 1976 fixou-se na terra que lhe foi berço. Foi jornalista, conferencista e só em 1980, ou seja, com 59 anos de idade, publicou o seu primeiro livro de poesia. Seguiu-se-lhe então os livros Trindade, Crepúsculo, também. Poeta saudosista com um sabor regionalista.
Eduardo Betancourt Pinto, apesar de ter nascido a 28 de setembro de 1954 em Angola, em Gabela, é pelo lado materno de origem açoriana, neto do poeta, ensaísta e jornalista José Rebelo de Betancourt. Sobre o poeta, Rui Galvão de Carvalho escreveu o seguinte, que é um poeta que, embora moço, já se revela dotado de uma sensibilidade profunda e de uma rica imaginação recriadora de temas vivenciais, sendo a sua poesia de um lirismo fino, vazado numa forma equilibrada, rítmica e moderna. E pronto, foi só isso que Rui Galvão de Carvalho escreveu sobre Eduardo Betancourt Pinto. Aliás, Eduardo Betancourt Pinto foi o poeta escolhido para trazer depois um poema para ler. A nível nacional, trago Walter Ugumem, que é um escritor português, também nascido a 25 de setembro de 1971, também numa cidade angolana, outrora chamada Henrique de Carvalho, atual Saurimo. Passou a infância em Passos de Ferreira e em 1980 mudou-se para Vila do Conde. Licenciou-se em Direito e fez uma pós-graduação em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea na FLUP, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em 1999 foi cofundador da Quasi Edições, na qual publicou obras de Mário Soares, Caetano Veloso, Adriana Calcanhoto, Manuel de Barros, António Ramos Rosa, Artur do Cruzeiro Seixas, Ferreira Goulart, Adolfo Luxúria Canibal, vocalista da banda Mão Morta, e muitos outros. Co-dirigiu a revista Apiadeiro de 2001 a 2004 e em 2006 funda a editora Objeto Cardíaco. Em 2007 atingiu o reconhecimento público com a atribuição do Prémio Literário José Saramago, durante a entrega do qual o próprio José Saramago considerou o romance O Remorso de Baltazar Serapião um verdadeiro tsunami literário. Por vezes, disse José Saramago, tive a sensação de assistir a um novo parto da língua portuguesa. A título de curiosidade, e vou usar uma palavra que a maioria das pessoas usa com tom pejorativo, mas que também significa interjeição, designada de admiração, surpresa, espanto e indignação, entre outras. A palavra que vou usar é a palavra puta, isto porque Walter Ugumem prefaciou 2 livros com a expressão no título. Primeiro o livro de Cristina Ferreira, Para Cima de Puta, que é sobre a experiência da própria, mas não só sobre a Cristina Ferreira. Este livro é um reflexo desolador do descontrole, cobardia e desumanização da internet. São os sintomas daquilo que ainda existe numa larguíssima escala na nossa sociedade. Machismo, sexismo, misoginia, body shaming, violência, assédio moral, difamação, injúria, desrespeito aos mais altos níveis, frustração, inveja e também um ódio gratuito. As pessoas têm a sensação, às vezes, que podem dizer tudo e podem fazer tudo atrás de um ecrã, mas não é bem assim. E o outro livro que também ele prefaciou foi uma edição do livro, uma edição, se não me engano, de 2020, do livro de Miguel Esteves Cardoso, Como é Linda a Puta da Vida, que é uma junção de vários textos escritos pelo próprio para o Jornal Público e que, uma a uma, foram sendo publicados e partilhados com os leitores, transformadas também em livro. Essas crónicas que se fundem com a vida do autor contam trivialidades, paixões eternas e observações mais ou menos pertinentes. Portanto, se alguém ficou chocado com a expressão, foi tudo usado num sentido, bom sentido, e para informar as pessoas que então essa questão da internet não se pode, não vale tudo. Não vale tudo. E, portanto, está dentro do usar contexto. Um instrumento tão bom como a internet, um instrumento de pesquisa em que se pode usar as redes sociais de uma forma saudável e positiva, muitas utilizam para ofender, prejudicar. É a questão do bullying, não é? É mesmo. Que continua a ser pessoas que se ainda satisfazem. é um assunto
muito falado, porque infelizmente muitas pessoas não têm consciência daquilo que fazem atrás de um teclado. Claro que sim, e portanto isso só revela muito mais da pessoa que escreve alguma coisa má, revela dela própria do que propriamente da quem ela quer atingir, não é? Exatamente. São os tais haters que, ao tomara, seja uma coisa que vá passando, e este tipo de livro está mesmo assim para chamar a atenção. Exato. Na altura que saiu, chocou Portugal quase de norte a sul e ilhas. Por variedíssimas razões, por lá está, por causa da inveja também. O título foi aquele choque a que as pessoas, até perceberem o que era o livro, ficaram, o que é que se passa aqui? Passa-se aquilo que ninguém queria passar e que a Cristina passou na pele, e como ela, muitas e muitas outras pessoas, celebridades e então anónimos. Quantos casos nós não ouvimos falar durante esses anos todos de crianças que acabam por se matarem à conta do bullying que são sujeitos digitalmente. E lembro-me que a Cristina na altura falava que cara a cara nunca ninguém tinha tido a coragem de lhe chamar nomes, e atrás do teclado chamam atrás tudo do teclado todos são heróis, não é? É já aí mais uma mostra heróis, da personalidade heróis da pessoa. No mau sentido. Claro, a cobardia também é aí associada. Exato. Estão justificada a palavra usada aqui por 3 vezes, 3 pis para... Foi três já. A Santíssima Trindade. Tu pediste autorização para 2, mas lá foi o terceiro, não há 2 sem 3. com a devida autorização até do presidente da instituição. Pronto. Teve que ser. Para não haver depois aqui confusões. Não. O outro poeta que trago é Rui Pires Cabral, nascido a 1 de outubro de 1967, em Chacim, uma pequena aldeia do concelho transmontano de Macedo de Cavaleiros. Uma parte importante da sua infância foi constituída pelas visitas de veraneio em férias do internato a Chacim e Alvitos, uma outra aldeia em Mirandela, onde seu pai nascera. O contato que aí foi mantendo com a natureza veio determinar em absoluto o caráter da sua obra. Terminando o ensino secundário, ingressou na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se deixou envolver na política, fato que lamentou mais tarde. Como eu o compreendo. Participou nos movimentos académicos que procuravam demonstrar o seu desagrado face à situação que o país atravessava, e em 1982, no decorrer de uma greve estudantil, esteve perto do confronto físico com as forças policiais. Não obstante a sua irreverência, começou a publicar alguns dos seus poemas na imprensa estudantil. Depois de ter concluído os seus estudos superiores, tornou-se eventualmente tradutor de literatura anglófona, tornando acessível ao público português, sobretudo, a obra de Michael Cunningham. Publicou o seu primeiro livro em 1985, uma coletânea de poemas intitulada Qualquer Coisa Estranha. Seguiram-se Geografia das Estações, A Superrealidade, Música, Antologia e 11 Cidades e Praças e Quintais. Utilizando geralmente um discurso em primeira pessoa, serviu-se na sua obra poética de um cosmopolitanismo ciente e despretensioso para estabelecer um contraste entre o mundo rural, que esteve sempre no centro das suas preocupações, sobretudo quando corre o risco de se transmutar graças às consequências da utilização de tecnologias de ponta. Mais do que Pacto de Sangue, em que trata da solidão dos expatriados, Abril, que se põe em evidência a imposição de um passado histórico, os seus poemas Serrim e, sobretudo, Suíça, refletem a necessidade de estabelecer as verdadeiras prioridades nacionais. E por hoje é tudo. Já sabe que pode seguir o Poemário pelas redes sociais Facebook, www.facebook.com/poemariorca, Instagram, Luigi_Depado ou Poemário a cores. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra, tanto no Instagram como no Facebook, e também pelo YouTube do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na antena do Rádio Clube de Angra. Para finalizar, temos o meu canal com a nossa rádio também lá a fazer parte da listagem, e a não esquecer que na madrugada de sexta às 4 da manhã também poderá ouvir o Poemário. E está tudo, a nível de publicidade e a nível de canais onde pode
E de facto temos depois tido algum feedback. Há pessoas que nos ouvem, nomeadamente no Brasil, e que quase diariamente nos escrevem a dizer o quão gostam de ouvir a programação e também, obviamente, o poemário. Portanto, ainda bem que está disponível também na madrugada. Obrigado. Aqui. Obrigado, cara, não é? Sim, senhor. Posto isto, falta então aquele momento alto, não é? Posto Fica isto, para o fim. um poema então de Eduardo Betancourt Pinto, intitulado Um Amigo. Há uma casa no olhar de um amigo. Nela, entramos sacudindo a chuva. Deixamos no cabido o casaco fumegando ainda dos incêndios do dia. Nas fontes e nos jardins das palavras que trazemos, o amigo ergue o cálice e o verão das sementes. Então abre as janelas das mãos para que cantem a claridade, a água e as pontes da sua voz onde dançam os mais árduos esplendores. Um amigo somos nós, atravessando o olhar e os véus de linho sobre o rosto da via nas tardes de relâmpago e nos exílios, onde a ira nómada da cidade arde como um cego em busca da luz. E pronto, chegou ao fim a edição de hoje do Poemário. Teremos nova de hoje a 8 dias. De hoje a 8 dias cá estarei. Até para lá, mais um poemário. Até lá, uma boa semana. Uma boa semana dele e boa semana para todos os ouvintes do Rádio Clube de Angra, onde quer que nos estejam a ouvir, em qualquer parte do mundo. E a qualquer hora. E a qualquer hora. Obrigada, Luís. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.